Bom dia, pessoal. Hoje, dia 20 de agosto de 2024, terça-feira. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar a nossa sériezinha aqui a respeito de criação de filhos. E hoje nós vamos ver três versículos aqui interessantes que dizem respeito à instrução dos filhos de forma bem resumida e de como abençoar os filhos, né? Tá? Como que os filhos vão ter uma noção de um Deus invisível se não tiver uma representação minimamente decente aqui na Terra, né? De alguém que cuide deles, que supra suas necessidades e que seja confiável. E aí que nós pais falhamos muito e aí dificultamos muito essa condição de crer em Deus para os filhos, né? Foi feito isso com a gente, com certeza com os outros e às vezes nós mesmos estamos atrapalhando a relação dos nossos filhos com Deus, né? Mas é legal, vocês veem lá em 2 Timóteo 1,5, Paulo falando para ele a respeito da mãe dele e da avó dele, da Lloyd, da Eunice, que tinham uma fé não fingida, que eram mulheres de Deus, né? E Timóteo era um homem de fé, né? Era um bom discípulo ali de Paulo. E Paulo ensina para ele, né? Faça que nem tua avó, tua mãe tinha uma fé não fingida, né? Ele recebeu isso da família, tá? E é interessante isso, porque já compartilhei com vocês que o meu pai, ele, em muitas coisas ele falhava, mas o meu pai incutiu uma coisa interessante em nós, que era essa coisa de fazer a oração antes de dormir, né? Então a oração veio junto com a gente. Lógico que depois a gente vai aperfeiçoando isso como a nossa obrigação, né? Mas é uma coisa que a gente passa para os filhos. Você ora, depois você vê teus filhos orando. Você louva a Deus, você vê teus filhos louvando, tá? Normalmente acontece isso. É óbvio que como os filhos são indivíduos, gente, às vezes o negócio não sai bem do jeito que a gente esperava. Mas a regra é essa, né? Então, aquilo que você conseguir passar para os teus filhos de instrução, ensinando para eles e principalmente agindo de forma leal com eles, né? Porque se você usar o teu tempo, trabalhar e priorizar o sustento da tua família, o teu filho vai crer num Deus que provê, né? Se você dá apoio para o teu filho, se você se preocupa com a segurança dele e tal, ele vai crer num Deus que cuida dele, né? Se você é o pai que levanta de noite para ver o que é aquele barulho que está acontecendo na casa lá, ele sabe que tem um pai que é o protetor. E isso é uma sombra do que Deus faz por nós, tá? Então esse essa é uma prerrogativa que o pai tem, uma coisa que a gente tem que caprichar, tá? A segunda é conhecida de todo mundo, né? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Então, o que um filho vai fazer se não for ensinado? Esses dias eu estava pensando, né, nos meus pais, assim, e eu estava lembrando que muitas coisas eles não me ensinavam e daí quando eu fazia errado eu apanhava. Mas era o jeito da criação naquela época, né? Era um jeito de criação diferente, mas era complicado, né? Você não ensina e daí você cobra. E eu devo ter falhado também quando ando com a Gabi muitas vezes, porque a gente faz muito mais coisa errada do que certa, né? Nessa criação. E a gente conversa sobre isso. Mas fazer o quê? A gente está sempre tentando melhorar, né? Sempre tentando melhorar. Feliz de você ouvir essa palavra, ela entrar no teu coração e você puder exercer isso na vida dos teus filhos, ou se fez algo complicado, você ir lá e pedir perdão para eles, né? A terceira palavra que eu queria deixar aqui está lá em Números 6:22. Eu amo esse versículo. Aqui
Então eu vou pegar a Bíblia para ler bem certinho, porque eu sei de cor, mas para não faltar nada. Número 6:22 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Gente, hoje, assim, já não acontece tanto lá em casa, mas durante muitos anos, eu fazia essa oração, colocava a mão direita, como eles têm o costume lá em Israel, na cabeça dos meus filhos, e fazia essa oração, assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça expande seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. E era muito legal, sabe? Era constrangedor quando chegava e fazia 5 cabeças para eu abençoar a vida deles, né? E não foi por falta de bênção que eles vão poder reclamar alguma coisa, porque eu abençoo eles todos os dias ainda. Então, tem esse costume, porque bênção nunca é demais, tá? Bênção nunca é demais. Coloque a mão. O pai tem uma autoridade formidável sobre a vida dos filhos. O pai, com a palavra do pai, ele molda muita coisa na vida dos filhos, para bem e para mal, né? Então, se você todo dia estiver botando a mão na cabeça do seu filho, abençoando ele, e dizendo coisas positivas para ele, vai ser muito abençoado, né? Porque o pai está abençoando ele. E você está fazendo uma imagem do Deus invisível, maravilhoso, do Pai abençoador, que abençoa a vida deles e que cuida deles durante a vida inteira. Isso é muito interessante. Então, não perca essa oportunidade, esteja sempre abençoando os teus filhos. Eu estou dizendo assim: quando eles estão doentinhos, ore, faça oração. Quando estiverem tristes, faça oração. Quando estiverem alegres, faça oração junto com eles. Instrua eles nesse caminho. Ensine eles a serem honestos, a não tomarem as coisas dos outros. Ensine eles que eles são importantes porque são, não pelo que fazem. Lembra que eu falei ontem da questão assim: quando você for brigar com o filho lá porque está fazendo uma coisa errada, diga assim: você fez uma idiotice. Mas não diga assim: você é um idiota. Assim, você fez uma coisa errada, mas não diga assim: você só faz coisa errada. Tem pessoas que são workaholics, né? Eu tenho um parente meu que é assim, porque eu não vou falar quem que é, porque senão a pessoa vai saber, mas o pai dele dizia assim: esse é um vagabundo, isso é um inútil, não vai dar nada na vida, né? Pois o cara tá velho, gente, e ele é workaholic, ele trabalha que você mata, trabalhar, fazer as coisas, porque parece que dentro dele tá aquele piazinho que escutou essa palavra. E no caso dele, ele não virou vagabundo, porque tem muitos que o pai fala isso e aquilo cola na alma da criança e vira mesmo tudo aquilo que o pai falou: um vagabundo, um inútil e tal. E tem outros que daí faz como uma mola, né? Vai exatamente pro lado contrário, daí mas sem medida. Daí o cara vai lidando a vida inteira para tentar desfazer aquela palavra fica gritando nele lá. Talvez você mesmo, se sondar o teu coração, você vai ver muitas coisas que teu pai e tua mãe falaram quando você era criança, né? E que não foram legais, assim, que você vive para provar isso, que não era bem assim e tal, para alguma coisa para ninguém. E isso nós temos que fazer para os nossos filhos. A gente tem que abençoar eles, instruir eles no caminho para eles saberem para onde que vão e aonde querem chegar, né? Nós vamos falar sobre isso, estipulando alvos, né, na vida dos filhos. Mas faça isso, ensine teu filho, porque daí se você ensinar, ele vai lembrar que você ensinou. Se ele fizer o que você fez, der certo, ótimo. Se ele não fizer e der errado, bom também, porque daí ele aprendeu que pode confiar em você. E assim, essa confiança que você depositar no coração do seu filho e você criar, vai facilitar o exercício da fé na vida dele. Lembrem-se, se ele puder confiar no Pai visível que Deus colocou na vida dele aqui na Terra, ele vai conseguir com mais facilidade ter fé no Pai das luzes, que está cuidando dele todos os dias. Ao passo que, se você decepcionar o teu filho, né, você dificulta o relacionamento dele com Deus. Você veja, como é que você vai pegar e levar uma pessoa que o próprio pai abusou dela quando era criança, de alguma forma, e levar na igreja e dizer que tem o Pai do céu que ama ela, cuida dela? É difícil dela acreditar. É difícil dela ter esse relacionamento com o Pai, né? Você vai pegar uma criança que o pai gastava o dinheiro em prostituição, em jogo, e deixava ela passar fome, deixava a mãe passar necessidade. Olha, o meu avô, eu já falei para vocês que uma coisa que a pessoa faz errada não interfere no que a gente ama. Eu amava meu avô, tem um monte de história legal por conta dele. Mas o meu avô tinha uma época
que ele sumiu pro mundo trabalhar não sei aonde lá e minha avó lavava roupa para fora, né? O que isso vai dizer de um cara desse, né? Na família mãe, elas têm uma dificuldade miserável de relacionamento com Deus por causa disso, né? Mas o que acontece? É um pai que dificultou a vida deles nessa questão, né? Deixava, você vê sua mãe trabalhando lá. Você é jogador de futebol normalmente, né? Tem uma idolatria pela mãe que a gente não entende, né, aquilo. Mas o que acontece? Muitas vezes o pai fez lá 5, 6 filhos, sumiu pro mundo, deixou a coitada da mãe trabalhando em algum emprego lá e com a maior dificuldade do mundo sustentando aqueles filhos. Daí um consegue ser jogador de futebol, pagodeiro, sei lá o que foi lá, e daí o cara sustenta a família inteira. Mas o que é aquilo? O amor que o cara tem pela mãe que lutou fazendo papel de pai e mãe, né? Mas mãe não é para ser pai. Pai é pai, mãe é mãe, cada um tem uma função na vida do filho, né? E uma representação na questão da trindade, né? O pai tem mais essa questão de representar a imagem de Deus Pai. E a mãe tem mais a função de representar a pessoa do Espírito Santo, de relacionamento, de sustento emocional e tal. Um dia a gente fala sobre isso. Mas qualquer coisa que a gente faz de forma abusiva ou de forma equivocada, a gente dificulta o relacionamento dos nossos filhos com Deus no futuro. Então, tente espelhar uma boa imagem de Deus na vida do seu filho, ore por ele e ensine ele no caminho que ele deve andar. Com certeza ele não vai esquecer disso. Deus abençoe o seu dia. É por aí.